De todos os vilões que o Homem-Aranha já enfrentou, nenhum foi tão pessoal, tão devastador e tão tragicamente humano quanto o Duende Verde. Porque antes de se tornarem inimigos, Norman Osborn era como um segundo pai para Peter Parker. E essa conexão fez cada golpe doer mais fundo. No primeiro filme da trilogia de Sam Raimi, Willem Dafoe entregou uma das atuações mais marcantes do cinema de super-heróis. Seu Norman Osborn era um homem atormentado pela ambição, pelo fracasso e, eventualmente, pela loucura. A fórmula que criou o Duende Verde não lhe deu apenas poderes. Deu voz aos seus demônios mais sombrios. O primeiro confronto entre os dois aconteceu durante a Feira Mundial da Unidade, e a cena de 4 minutos é considerada até hoje uma das melhores cenas de ação de todos os tempos. O Duende Verde provou ali porque sempre seria o melhor vilão do Homem-Aranha. Não apenas pela força, mas pela inteligência e pela crueldade. O momento mais cruel da rivalidade veio quando Norman descobriu a verdade. Peter Parker, o garoto que ele admirava, era seu inimigo. E ele usaria esse conhecimento não para derrotar o Homem-Aranha, mas para destruir Peter Parker por dentro. O Duende Verde não queria apenas matar o Homem-Aranha. Queria quebrá-lo. E nada quebraria Peter Parker mais do que perder a única família que lhe restava. O sequestro de Tia May não foi um ataque físico. Foi um ataque à alma do herói. A batalha final começou em uma igreja abandonada. Norman Osborn, sem máscara, confessou seus crimes. Pediu perdão. Mas Peter sabia que não podia confiar. O monstro dentro de Norman sempre voltava. A luta foi brutal. Norman era mais forte, mais experiente. Mas Peter tinha algo que o Duende nunca teria: amor. Amor por Tia May. Amor por Mary Jane. Amor pela cidade que ele jurou proteger. E foi esse amor que o manteve de pé. No momento final, Norman tentou um golpe sujo. Enquanto fingia estar derrotado, seu planador voou em direção a Peter pelas costas. Mas Peter sentiu. Desviou. E o planador atingiu Norman. A ironia trágica: o Duende Verde foi morto por sua própria arma. A morte de Norman Osborn foi uma das cenas mais tristes da trilogia. O homem que tentou destruir Peter morreu pedindo que seu filho nunca soubesse a verdade. E Peter, mesmo depois de tudo, honrou esse pedido. Porque apesar de tudo, ele ainda amava Norman. Peter Parker derrotou o Duende Verde. Mas o preço foi alto demais. Ele matou o pai do seu melhor amigo. E teve que mentir para Harry para sempre. A primeira grande vitória do Homem-Aranha foi também sua primeira grande tragédia pessoal. E a rivalidade com os Osborn estava apenas começando. 19 anos depois, Willem Dafoe voltou. Em Homem-Aranha, sem volta para casa, o Duende Verde retornou para assombrar um novo Peter Parker. E desta vez, a luta seria ainda mais pessoal e brutal. Peter acreditou que poderia salvar Norman Osborn. Que poderia separar o homem do monstro. Mas o Duende nunca esteve realmente adormecido. Ele estava apenas esperando. E quando atacou, foi devastador. A luta no condomínio foi uma das mais brutais da história do Homem-Aranha. Tom Holland e Willem Dafoe filmaram a maior parte das cenas eles mesmos, sem dublês. A coreografia mostrava um Duende mais velho, mais experiente, e um Peter Parker completamente dominado. O que tornou esta luta tão brutal não foram apenas os golpes físicos. Foram as palavras. O Duende Verde não queria apenas quebrar o corpo de Peter. Queria quebrar seu espírito. E por um momento, parecia que ele ia conseguir. A consequência mais devastadora da luta foi a morte de Tia May. Assim como Norman Osborn, Tia May foi vítima da guerra entre o Homem-Aranha e o Duende Verde. E desta vez, Peter não conseguiu salvá-la. O ciclo de violência e tragédia se repetiu. O Duende havia vencido. Pela primeira vez, Peter Parker quis matar. Não por justiça. Não por responsabilidade. Por vingança. O herói que sempre acreditou em salvar todos agora queria ver o Duende Verde morto. E quase conseguiu.
A batalha final reuniu os 3 Homens-Aranha do cinema. Mas foi o Peter de Tobey Maguire quem mudou tudo. Ele foi esfaqueado pelo planador do Duende, o mesmo planador que matou Norman no primeiro filme. E mesmo ferido, ele impediu Tom Holland de matar o Duende. No momento final, Peter Parker fez o que sempre fez. Escolheu salvar em vez de destruir. Ele curou Norman Osborn. Não matou o Duende. Matou o monstro dentro dele. E Norman, pela primeira vez em décadas, estava livre. Willem Dafoe entregou uma despedida que trouxe lágrimas aos olhos dos fãs. Norman Osborn, finalmente curado, agradeceu ao homem que poderia tê-lo matado. A tragédia do Duende Verde não era que ele era um monstro. Era que ele poderia ter sido um herói. O Duende Verde é o vilão mais pessoal do Homem-Aranha porque ele não ataca apenas a cidade ou os inocentes. Ele ataca o coração de Peter Parker. Ele usa o amor de Peter contra ele. Tia May. Mary Jane. Harry. Cada golpe do Duende foi desenhado para machucar onde mais dói. Willem Dafoe entregou 2 das melhores atuações como vilão na história do cinema de super-herói. Em 2002, ele definiu o Duende Verde para uma geração. Em 2021, ele mostrou que ainda tinha mais a oferecer. Sua risada continuará ecoando para sempre. Homem-Aranha vs Duende Verde. Uma rivalidade que atravessou 2 décadas, 3 atores e incontáveis tragédias. No final, Norman Osborn não era um monstro. Era um homem quebrado que encontrou redenção nas mãos do herói que ele mais tentou destruir. E talvez essa seja a maior vitória de Peter Parker, não derrotar o Duende, mas salvar o homem. Gostou desse vídeo? Se inscreva neste canal, deixe seu like e até breve.